Ô, Fabiola, posso tirar aqui do meu bolso uma radiografia jurídica sobre o Bolsonaro? Pode. E posso. Mas Então, eu depois você estou responde a minha colocando. pergunta, né? Sim, sim, em tempo. Bom, eu coloco essa radiografia perto da luz e o que eu vejo? Eu vejo o Bolsonaro, neste momento jurídico, atenção, neste momento jurídico, a imagem da radiografia é o Bolsonaro numa camisa de força, ou, como se dizia antigamente, numa camisa de sete varas, que na Idade Média o preso ia para a forca vestindo uma camisa de sete varas, e sete varas é a metragem. Então, uma camisa comprida. Essa é a radiografia do Bolsonaro. E por que esta é a radiografia do Bolsonaro? Pelo seguinte, com os indiciamentos, e nós já temos dois, o que existe? Existe uma imputação e um remédio. E o Bolsonaro é o único doente, é o único doente que não vai atrás do remédio. E qual é o remédio? Se ele alega o seguinte, você acabou de falar, que ele é perseguido, que não existe justa causa para nada disso, então a doença dele é uma doença decorrente de perseguição. E por que ele não busca o remédio? Por que ele não vai atrás do remédio? Quando a justiça já marcou o quê? O indiciamento. Ele está indiciado. Então ele pode buscar o remédio. E ele não vai buscar o remédio. Nós não temos nenhum habeas corpus. O remédio constitucional é o habeas corpus. Por que que o Bolsonaro, ou qualquer um por ele, pode impetrar esse habeas corpus? Por que não vão buscar o remédio, ou seja, a justiça decidir se tem ou não tem perseguição, se tem ou não tem justa causa? Por quê? Porque ele está em situação de desespero. Em razão, o Tales lembrou das provas, o Josias lembrou da situação que ele tem da pena que está se aproximando. Ora, o Bolsonaro, neste momento, atenção, neste momento, está numa camisa de sete varas. É o único doente que não vai buscar o remédio, porque ele continua com esse discurso nas redes sociais. Então, ele quer a doença, ele quer colocar isso e não quer usar o remédio. Esse é o ponto. O segundo ponto, que me parece fundamental, tem a ver e preocupante, pressão na justiça. Ora, o Supremo não está sujeito, neste momento, a pressões. O Supremo, inclusive, está em tempo de vanglória, que é a glória vã. Por que em vanglória? Porque todos se acham o quê? Os defensores únicos da democracia, os que evitaram o golpe e os que escancaradamente vão ao Gilmar Palusa. Então, o momento para o Supremo não é de aceitação de pressões. E outro ponto, Fabiola, fundamental que o Josias colocou é o tiro do pé. Ora, para evitar decisões conflitantes de vários juízes, existe a conexão, junta tudo numa peça única, uma coisa só, para evitar que um decida de um jeito, outro do outro. Mas acontece que tudo com relação do Bolsonaro está no Supremo Tribunal Federal e que só o Supremo vai julgar. Então, se juntar tudo, o que acontece? Durante a instrução, que não vai ser o Supremo vai designar alguém para fazer isso, as provas vão saindo de lugar, vão se diluindo. Então, o sistema americano recomenda o que, em caso de associação criminosa, vários crimes praticados em associação criminosa, que isso tudo seja feito em ações diferentes, para que a prova não vá embora, para que não se desfoque o centro. Então,
vão dar um tiro no pé, como lembrou Josias, se botarem tudo isso. E são inúmeros fatos, inúmeras circunstâncias a provar. Imagine quanto tempo de instrução levaria tudo isso e quanta coisa não escaparia. É isso. Fosse escolher uma para priorizar, qual seria, professor Mayrov, se o senhor tivesse que escolher uma? Porque é isso, vai, chega todos esses indiciamentos. Qual seria o principal foco na sua análise? As joias? Olha, Tá mais fácil? não é questão de estar mais fácil, é de estar mais maduro. É que Então, nem uma fruta. Está mais madura das joias agora. Está chegando. Se o Gonê pedir diligências, ele vai o quê? Ele vai empurrar, ele vai dar uma de pusilânime, ele vai aí querer ganhar tempo. E como lembrou Josias, Professor, eu ele estava não foi. mencionando aqui, não sei se é uma hipótese factível, eu até queria aproveitar os seus conhecimentos. Denunciado o caso das joias, eventualmente o Supremo aceita a denúncia e converte em uma ação penal. Isso não impede que a Polícia Federal adicione achados que ainda não estão à vista durante o curso do processo, não é assim? Sim, é exatamente assim. E a isso se chama o quê? Autos complementares. A polícia vai apurando e depois manda. E aí, quando manda, isso entra no sistema do contraditório, porque já tem o processo. Então, é isso é muito antigo, todo mundo faz. A justiça está acostumada e o Ministério Público também. Agora, volta ao ponto que você levantou, Josias. Você já pensou, é, Thales, você também já imaginou pegar uma coisa enorme, então tudo misturado, vacina, 8 de, o golpe, as joias. Veja, como é que não se vai perder? Veja numa audiência, se concentrar tudo. Não vai se perder prova, não vai se perder perguntas, reperguntas. Isso fica uma coisa gigantesca e totalmente imprópria, que evidentemente o acusado vai gostar da ideia e os defensores vão aplaudir em pé essa conexão.